Queria agradecer ao Dr. Rui Marques esta oportunidade de estar aqui convosco. Tenho estado e continuado envolvido, como o Dr. Rui Marques disse, em questões de resolução de conflitos e de pacificação de áreas em instabilidade, nomeadamente em África. Neste momento estou no Sudão. Tenho falado às vezes com jovens, em Angola também, onde tenho alguma atividade, mas sobretudo nos últimos tempos tenho falado mais com gente velha, já os líderes, e às vezes apetece um bocadinho falar com a juventude e ver quais são as vossas preocupações, porque assim os da minha idade e aqueles com quem lido mais, já às vezes é um bocadinho mais do mesmo, de maneira que espero que hoje tenha aqui uma sessão diferente convosco. E percebi, a primeira coisa, que vocês viram um filme que eu não vi, mas que deve ser um filme com certeza muito interessante, porque fala de um período extraordinário e com uma extraordinária importância da história da África e do mundo. E vamos lá ver, eu não vou fazer uma preleção sobre Nelson Mandela e sobre a África do Sul, porque passávamos aqui a tarde inteira. E eu depois também, isto é como as cerejas, começava a debitar coisas e ia sair a história toda e era demasiado grande. Vamos concentrar em 3 ou 4 coisas que vos podem interessar. O que é que aconteceu? E vamos começar pela África do Sul. A África do Sul, que vocês viram, esse tem, como eu vos disse, um processo de transição praticamente único em África. O que se passou na África do Sul não tem paralelo, e até podíamos fazer uma comparação, e na mesma altura em que se desenrolava o processo de transição da África do Sul, desenrolava-se um processo de transição em Angola, em simultâneo. E as coisas correram completamente diferente de um lado e no outro. Podemos depois discutir porquê. Mas vamos então à África do Sul caracterizar, e para não falar muito, 3 ou 4 aspectos que eu acho fundamentais. O primeiro aspecto da África do Sul tem a ver, como vocês, e a palavra emprego, que vocês são futuros líderes, com a palavra dos líderes. A África do Sul teve eu ia empregar a palavra sorte, porque também, como em tudo na vida, há muito trabalho e há também sorte. Sorte em encontrar homens políticos que souberam interpretar num determinado momento histórico qual era o interesse do país e não qual era o interesse deles. Portanto, essa é a primeira coisa. Foram sobretudo, dois momentos muito importantes nessa história. A primeira, que é a atitude de alguém que chefia um regime que tendencialmente, se evoluir, perde o poder. Portanto, é o regime da África do Sul, o regime da maioria branca da África do Sul, um regime da apartheid, que se abrir sabe que não tem qualquer hipótese de manter o poder, portanto tem de ter tem de haver coragem política para assumir o abandono do poder, porque vai ter inevitavelmente de o fazer, vai passar do governo de minoria para um governo de maioria, não há outra hipótese dentro do processo de democratização, portanto ele sabe isso, era preciso alguém que interpretasse esse sentimento. Esse alguém é de Klerk. De Klerk é Frederico de Klerk, que era o então Presidente da África do Sul. Curiosamente, parecia que nada, eu conheci-o nessa altura, eu dizer as minhas coisas pessoais, e nada fazia prever que, quando eu o vi a primeira vez, aliás, porque acompanhava nessa altura o Secretário de Estado português dos Negócios Estrangeiros, que se ocupava da África, que vocês conhecem bem, que é o Dr. Durão Barroso, hoje em dia Presidente da União Europeia. Eu era chefe de gabinete dele, eu sou mais velho que ele, mas era chefe de gabinete, portanto tinha responsabilidades, como mais velho, era diplomata, e ele era novo no Ministério, eu era mais velho, portanto tinha outra experiência destes assuntos, mas ele tinha uma enorme capacidade política de levar este assunto e tinha um governo empenhado em que a questão da África se transformasse numa prioridade da política portuguesa, era o segundo governo do atual Presidente da República, o professor Cavaco Silva. E, portanto, íamos à África do Sul, para a África do Sul por causa de Moçambique, não era por causa de Angola, isso iremos depois lá. Por causa de Moçambique tínhamos, e do que se passava em Moçambique e de Cabora Bassa, tínhamos negociações com a África do Sul. E um dia calhou que não podíamos ver os ministros que éramos supostos encontrar, e fomos ver o Ministro da Educação, que era o Frederico de Klerk. E no final da conversa, uma conversa normal que ele fazia no final, quando o Dr. Durão Barroso lhe perguntou, mas isto da África do Sul, sempre a discussão em relação a Moçambique, a África do Sul apoiava e sustentava o movimento rebelde, o movimento contra o governo de Maputo, contra o governo de Moçambique, era o que se chamava Renamo, um movimento que era apoiado pela África do Sul. E como é que isto é agora aqui no país? E ele, de repente, olha e disse, olha, isto...
nós estamos a pensar, e aqui no país, há uma coisa, vai haver uma evolução. Vai haver uma evolução. Mas qual evolução? E ele diz, o apartheid é insustentável. O Ministro da Educação, quando o Ministro da Educação de um governo, de um homem que era considerado muito duro, que era o P.W. Botha, que era o Primeiro-Ministro da África do Sul, diz que era insustentável, alguma coisa estava a mudar dentro do regime. Claro que anos depois só sabemos o que é que estava a mudar. É que, entretanto, os encontros que havia, que se iam fazendo ao nível de sociedade civil cá fora, os primeiros encontros entre gente do governo da África do Sul, e gente do ANC, sobretudo, que encontros que se passavam, que vocês viram, agora o filme eu sei porque eu não vi o filme do Dr. Rui Carvalho, é do Dr. Rui Marques, e portanto devemos voltar a este ponto, a importância que esses encontros também tiveram, encontros preparatórios depois do que vai ser a evolução política. É evidente que o de Klerk tem um irmão, cujo irmão está em Londres, e que participa neste primeiro jogo de preparação daquilo que depois vai ser um processo político, que ele próprio tem informação direta e, portanto, que ele já tem uma predisposição para ver as coisas de maneira diferente dentro do regime. Mas não é só, portanto, a sorte, agora ele é Ministro da Educação, não ele tem poder, o poder está com o Primeiro-Ministro, com o P.W. Botha, portanto, um homem considerado de extrema-direita, da ala dura. O que é que acontece? É que o P.W. Botha adoece, está doente e a saúde dele vai ficando cada vez mais frágil. E ele próprio, talvez por razões pessoais, talvez por perceber também ele da insustentabilidade a longo prazo do regime. E já vamos lá ver porque é que é insustentável. Pressão da comunidade internacional. Uma coisa muito forte que está a resultar, as sanções estão a resultar contra a África do Sul. O facto da África do Sul cada vez ser mais um Estado pária não só no quadro das Nações Unidas, mas em relação a todos os outros, não estava a ser boicotada em tudo. A África do Sul não podia ir aos acontecimentos esportivos, não podia, mesmo conferências humanitárias, a África do Sul era banida. Toda essa pressão levou a que ele próprio assumisse uma certa flexibilidade e às primeiras conversas com Nelson Mandela. Bem, e aqui é que é o personagem central da história, de facto, que é Nelson Mandela. Por isso é que eu deixo para o fim, que é Nelson Mandela era um homem que vocês sabem, viram talvez no filme, já sabem, era um homem que estava na prisão há muitos anos. E que teve períodos quase de grande esquecimento. As pessoas, Nelson Mandela estava na prisão, quem contava era quem estava cá fora, era o Oliver Tambo, que era o presidente do ANC, era o Thabo Mbeki, que já nessa altura aparecia, e o Nelson Mandela era um nome. Eu próprio, durante muito tempo, ouvia falar nele, mas ele estava há tanto tempo na prisão e não se falava-se tão pouco dele, que as pessoas quase se esqueciam de que Nelson Mandela. Mas Nelson Mandela teve sempre atitudes extraordinárias. Por volta de meados dos anos 80, o governo, como o Mandela era mais ou menos calado e até, aparentemente, seguia uma via mais de contemporização do que de contencioso, o governo da África do Sul tinha começado a ter alguns contactos com Mandela e, a essa altura, fez mesmo uma proposta de libertação, à qual, muito tranquilamente, o Mandela respondeu não. Eu não saio da cadeia. Não saio da cadeia porque não se liberta um homem que está prisioneiro no seu próprio país, com os seus irmãos também prisioneiros. Portanto, aqui, ou há o reconhecimento do ANC como um movimento, ou eu não saio. E mais, não só não saio, como não digo aos meus irmãos para não lutarem, para não pegarem pelas armas. A situação é injusta, portanto, eu apoio a luta armada. Portanto, lutem. Continuem até mudar a coisa. Já não era tanto o homem da contemporização, afinal, o homem tinha nervo. O que é que isto podia significar quando esse homem passa a ser o centro das atenções? Que era a atitude dele ia marcar o país. E é isso que é extraordinário na atitude dele, é quando ele começa as negociações, ele é de vez em quando libertado da prisão para ter encontros secretos, que ele mantém, sempre com essa firmeza das linhas que ele quer, sempre exigindo regresso dos refugiados, libertação dos prisioneiros políticos na sua totalidade, reconhecimento do ANC como parceiro negocial, aquelas condições que ele punha. Quando finalmente isso acontece, para abreviarmos, quando o PW está de tal maneira doente que tem de ser substituído, é substituído e há a escolha do novo Primeiro-Ministro, e o novo Primeiro-Ministro acontece ser o de Klerk, percebeu-se que se ia mudar rapidamente e, de facto, este é entre setembro e fevereiro, se não me engano, são apenas 5 meses ou 4 meses e, de facto, muda porque o de Klerk
decreta e anuncia a libertação do Nelson Mandela. Anuncia a libertação de Nelson Mandela, mas também anuncia outra coisa, que é o reconhecimento do ANC como parceiro. Portanto, não foi a libertação de um homem, foi a libertação do movimento mais emblemático da defesa da transformação da África do Sul para a regra da maioria. E isso foi imposto por Nelson Mandela. E depois, que atitude é que ele ia ter? Um homem que passou 30 anos na cadeia, que vai aparecer, o que é que ele vai... veio com uma ideia de quê? De vingança em relação aos algozes, de violência em relação a... É que é extraordinário que ele saiu e, de repente, quando ele diz há acordo, então agora acabou a luta armada. É ele que diz, é preciso acabar com a luta armada. E diz ao ANC, agora nós é que temos de mudar. Não é pela luta armada que vamos fazer pela negociação. Isso é uma atitude extraordinária porque ele próprio corre riscos. A própria autoridade do Mandela, pessoal, não está testada. Ele podia até dentro da ANC ser... É certo que ele já se tinha transformado num ícone. Eu já não me lembro quem era, nós todos cantávamos, até nas discotecas, era engraçado porque se entrava nas discotecas todas, incluindo a África do Sul, e estava a gente toda aos pulos a cantar Free Nelson Mandela, que era já não eram os polícias, ou assim, que estava toda a gente a dançar. Ele tinha-se transformado ao longo destes últimos anos, sobretudo depois daquela atitude que vos disse, e que ele voltou a aparecer como um líder com ideias firmes e ideias que ele não abdicava. Ele era este homem com extrema popularidade, mas não sabia como é que essa popularidade e esse reconhecimento universal se ia traduzir na prática. Como é que ele ia ser na prática política. E como vocês sabem, é isso que eu dizia, os homens fazem a diferença. E Nelson Mandela fez a diferença, total. Porque não só ele vai rejeitar a luta armada, convencer o ANC a entrar num processo negocial, como ao mesmo tempo nunca foi mole. Porque, só para dizer, no final do primeiro ano de negociações, portanto, ele é libertado em 91 começa o processo negocial, e no primeiro, que é o chamado CODES 1, na primeira parte das negociações, no final, as coisas correm muito mal. E no final de 81, há muita violência na África do Sul, há muitos mortos na África do Sul, e ele tem uma atitude, ele e o de Klerk, no final das negociações, que praticamente rompem as negociações, e o Mandela faz acusações muito fortes ao de Klerk. Os dois, aliás, quase se insultam em público nas negociações. É um processo negocial que não corre bem à primeira, que não é fácil. E o Mandela também não é, digamos, a pera doce, que agora aparece muito, até nos filmes, no Invictus e tal. Isso é o Mandela depois das ideias dele serem aceitas. Depois, na base das negociações, ele impor as condições. Então, sim, ele então vira e é digamos, o homem suave, o homem de charme, de coisa que ele é. Agora, portanto, aí estão as qualidades de leadership. Convicção que ele tem, persistência naquilo que quer, resistência a todas as pressões, mas ao mesmo tempo privilegiar o diálogo, privilegiar a tolerância. Porque se ele sabe que só através do diálogo ou da tolerância é que pode salvar a África do Sul. Porquê? Porque a África do Sul não tem apenas heróis. E lá vamos à questão dos líderes. Os líderes da extrema-direita branca, que é o chamado Partido Conservador, e alguns líderes africanos, dos movimentos africanos, não tanto do PAC, do Pan-African Congress, mas mais um outro que era o Inkatha Freedom, do Inkatha Freedom Party, que é o partido dos Zulus, que são a tribo maioritária na África do Sul. Eles acham que a ANC ocupa um espaço que rouba à maioria Zulu a possibilidade de vir a governar o país. E, portanto, não querem aceitar. E fazem, nestes anos, uma ligação quase espúria entre eles e os próprios partidos conservador. Ligam muitos dos atentados que são feitos, muitos da violência que se vai verificando e das mortes, é uma aliança entre extremistas do apartheid